Muito boa tarde a todas e todos. É um grande prazer tê-los aqui no auditório professor Zeferino Vaz, do Instituto de Economia, e motivo de muita honra e alegria receber para este parte do ciclo comemorativo dos 50 anos do Instituto de Economia. Já digo para vocês, o Instituto de Economia é um pouco uma licença poética, né? O Instituto de Economia, na verdade, não foi fundado em 1968. O embrião do Instituto de Economia, do que viria a ser o Instituto de Economia, foi fundado em 68, como um departamento de FISH, Departamento de Economia e Planejamento Econômico. Hoje nós temos aqui a abertura de um conjunto, de uma parte destas comemorações, um conjunto de seminários que se chama o IE e o Brasil, e contamos hoje com ilustres presenças, a começar pelo magnífico reitor da universidade, meu amigo, professor Marcelo Nobel, muito obrigado pela sua presença. O professor Carlos Vogt, que foi coordenador-geral da universidade no momento da autonomia, do decreto que instituiu a autonomia universitária, se eu não me engano, professor, em 2 de fevereiro de 1989, e depois reitor da universidade no período subsequente, de 90 a 94. E tenho aqui a satisfação de ter 2 dos nossos mestres, professor Luiz Gonzaga de Melo Beluso, que era à época da autonomia, discutiu e ajudou a implementá-la, secretário de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, e o querido professor Frederico Mazzucchelli, que era secretário de Economia e Planejamento. E vamos contar aqui, farei uma brevíssima abertura e contar aqui com a presença do nosso querido professor Fernando Sarti, que é atualmente presidente da Fundação de Desenvolvimento da Unicamp. Quero registrar aqui a presença de vários professores, alunos, colegas, da coordenadora-geral da universidade e vice-reitora, professora Tereza Tivars. Temos aqui colegas diretores, eu cheguei a ver aqui a professora Graça Navarro, do Instituto de Artes, e outros tantos colegas, participantes aqui de comitês da universidade. Então, uma grande alegria tê-los todos aqui, neste momento, nesta quadra dificílima de nossa história. Fico imaginando aqui, quando o professor Beluso chegou à Unicamp para fundar não só o Departamento de Economia e Planejamento Econômico, mas ajudar a constituir a Unicamp, o momento particular e dificílimo que viviam. E olho para este momento atual, absolutamente surreal em sua dimensão mais das últimas notícias, né? E fico imaginando aqui o nosso dever, né? De tratar destes assuntos que poderiam ser num tom comemorativo, mas neste momento não comportam tamanho júbilo. Nós estamos, na verdade, discutindo aqui o processo de autonomia, sua constituição, implementação, qual foi a ideia que motivou esta possibilidade que se configurou com uma alternativa imensamente frutífera para o desenvolvimento desta universidade, para a posição que hoje ela ocupa e que hoje nós vemos lentamente se erodir, se derreter. Então, estamos todos preocupados, é uma obsessão, né? No bom sentido, né, professor Marcelo, mas é isso, né? Estamos o tempo todo a debater essa questão e quais são os limites e as alternativas e o futuro da universidade. A marca destes 50 anos é fundamental, porque vocês sabem que o Instituto de Economia ocupa um espaço privilegiado, digamos, dentre as escolas de economia, não só do país, mas no mundo, numa concepção bastante singular, né? Que se utilizou de uma forma de interpretação que condenava ou não se dispunha a tratar dos modelos teóricos de forma priorística, mas muito pelo contrário, objetivava a compreensão dos processos de formação histórica baseados num conjunto de observações e de experiência, e profundamente enraizada na compreensão dos processos históricos da configuração do capitalismo e da formação histórica peculiar deste rincão que chamamos Brasil. E uma outra dimensão inseparável da discussão que organizou esta casa, que muitos chamam carinhosamente, para mim, uma forma carinhosa, a Escola de Campinas, é a absoluta impossibilidade de separar o campo da economia do campo da política e do campo da moral. E os professores que aqui estão, todos eles, sabem que
a condição para a formação de um bom economista não é simplesmente exercitar, né, o domínio de um conjunto de técnicas e de saberes, de uma compreensão dos objetivos e do desenvolvimento brasileiro, mas atuar politicamente. E um grande sentido desses seminários, né, o IE e o Brasil, é justamente mostrar este papel de intervenção na arena pública, do bom debate econômico, da constituição de políticas públicas capazes de superar os impasses, se bem que hoje estejamos justamente neste momento de encruzilhada. Eu estava conversando com os professores, mais à frente faremos uma discussão sobre a Constituição de 1988, uma discussão dos 30 anos, e obviamente o nosso entusiasmo será bastante diverso daquele que ocorreu há 10 anos atrás, quando discutimos a Constituição Cidadã nos anos de 2008. Mas estes são os momentos, e o papel da universidade pública é este. É a possibilidade que temos de discutir os assuntos mais candentes, mais difíceis e formular ideias e talvez iluminar um pouco os nossos caminhos. Então, agradeço muito a presença dos nossos convidados, de todos que vieram aqui hoje. O evento está sendo transmitido online, está sendo apresentado também numa outra sala no Instituto. E convidar, então, aqui para participar, coordenar a mesa, o professor Fernando Sarti. Muito boa conversa a todos nós. Obrigado. Boa tarde a todos. Vamos já dar sequência logo ao nosso debate, porque nós temos, inclusive, alguns professores, alguns professores que têm também um problema com a agenda, né? Eu pediria, então, autorização aqui ao professor Marcelo, para que e ao professor Vogt, para que o professor Beluso faça abra as discussões. Só que antes, professor Beluso, eu vou tentar aqui rapidamente provocar algumas questões que muito nos afligem, né? Quando nós estamos falando em autonomia, primeiro, evidentemente, quando se pensou isso há 30 anos atrás, a universidade tinha um tamanho, né? Crescemos muito de lá para cá. Não apenas Unicamp, mas USP e Unesp. Só para ter uma ideia, em 1989 nós tínhamos 150 professores aposentados. Hoje, não saberia dizer, professora Tereza, mas alguma coisa em torno de 30% do nosso orçamento. De outro lado, nós aumentamos nossos cursos de graduação, aumentamos nossos cursos de pós-graduação, e os recursos permaneceram em percentuais os mesmos. Da mesma maneira, temos a preocupação muito grande com a reforma tributária, porque não sabemos o que vai acontecer com o ICMS, professor Beluso, e não sabemos se haverá um mecanismo de transição para pensarmos nessa mudança do ICMS para um IVA, e a qualquer momento está sendo votado no Congresso Nacional. Ao mesmo tempo, também nos preocupa muito o fato de que essa conquista da autonomia seria uma lei orçamentária e não uma lei constitucional. Eu acho que esse é um outro fator que nos aflige bastante, né? Ao mesmo tempo, a universidade tem se debruçado muito na proposta, pensando em fontes alternativas de financiamento, né, em todas as áreas, seja para nossa assistência, como é o caso do SUS, seja também nos nossos órgãos de fomento, né, e aproximação com outros setores da sociedade, inclusive as empresas. Todos devem estar acompanhando no Congresso Nacional o caminhamento do Fundo Patrimonial, né, que com todas as críticas, pode vir a representar ou não recursos adicionais à universidade. O nosso magnífico reitor já fez uma portaria para que esse assunto seja debatido dentro da Unicamp. Então, a Unicamp rapidamente também está tentando se adequar a essas mudanças institucionais, né? Por outro lado, também há uma preocupação muito grande, né, em relação eu diria, os investimentos na área da saúde, mas o fato de ter um hospital universitário, do tamanho, da complexidade que tem a Unicamp, evidentemente que isso representa, né, um peso importante para o nosso orçamento. Essas são só algumas questões para mostrar que passam pelo financiamento da universidade,
e a discussão da autonomia. Sem mais delongas, eu passo a palavra ao professor Beluso. Muito bem. Eu agradeço o convite para falar sobre um episódio ao mesmo tempo conturbado e bem sucedido, né, de construção da autonomia da universidade. Eu falar informalmente com vocês, não vou fazer discurso, né? Eu vou começar dizendo algumas coisas que me preocupam hoje em dia, né? Que eu não quero que isso seja interpretado como uma exibição de protagonismo, porque eu tenho horror dos repelões narcisistas que afetam a nossa sociedade, né? Tenho horror. Então eu quero falar de um processo social e político que levou à autonomia da universidade. E quero dizer que, se por acaso os jovens, como eu era na época, devem ser usados, os velhos devem ser prudentes, né? Então, cuidar desse assunto, fazer uma descrição que vocês compreendam qual foi a natureza do processo que levou à conquista da autonomia, né? Fred estava lá comigo, né, Fred? Era secretário do Planejamento, foi fundamental para a discussão da autonomia, mas o fato verdadeiro e concreto é que ela nasce de uma greve, a chamada greve dos 70 dias, não é isso? Não é isso, Wolf? Isso mesmo. Né? E nessa época eu tinha acabado de sair da Secretaria de Política Econômica do governo federal, com aquelas atrapalhadas da crise da dívida externa e do fracasso do plano cruzado. A gente fracassa também, viu? Não pensem que é assim, não. Então, esse cara aqui, o professor Fred Mazzucchelli, né? Eu estava na casa da professora Conceição, conversando com o nosso querido Celso Furtado, quando ele começou a me atormentar para eu ir para o governo de São Paulo, né? Bem, a tal da greve provocou no governador a seguinte sensação: nós precisamos dar autonomia, isso foi ele que falou, hein? Não fui eu, não. Precisamos dar autonomia financeira para a universidade e eu quero que você me ajude, que vocês me ajudem a concretizar essa ideia. E como eu não gosto de deixar as coisas pela metade, né? Em São Paulo, que é um lugar peculiar, né? Esse estado é peculiar, ele se acha especial em relação às outras regiões do Brasil, né? Havia havia um forte preconceito contra um italianinho de Pedregulho, né? Que foi eleito em 86, depois de ter ficado na rabeira. Me lembro que o doutor Ulisses chegou para mim e falou assim: está todo mundo correndo dele, você tem a obrigação como meu assessor no PMDB de ir lá e falar que ele tem que ser candidato. Eu fui lá no dia do jogo Itália e França, na Copa de 86, contrariado, porque eu queria ver o jogo, não queria falar com ninguém. Cheguei lá, não tinha viva alma, né? Se desse um tiro de canhão lá, não acertava ninguém. Então, ele, sei lá, resolveu me convidar para ajudar o Fred, e a obsessão dele era a autonomia financeira. A universidade não pode ficar assim sujeita a essas conturbações, a vida universitária tem que ter calma, tem que ter prosseguimento, etc. Aí o pessoal dizia: não, mas ele está querendo se livrar da confusão. Mas vê que estava. E daí? O problema que interessa é o resultado, não é? Então começou a batalha pela autonomia. Não é isso, Carlos Wolff? Começa a batalha pela autonomia e eu comecei, como secretário de Ciência e Tecnologia, comecei a negociar com os reitores, né? Os reitores eram o nosso querido, saudoso Paulo Renato, o Zé Goldenberg e o Plínio. Não,
que Jorge não era o Plínio da... Era o Plínio da Unesp. Plínio? Não, senhor. O Nagli, eu substituí o Nagli, como você não lembra. Não era o Plínio? Você tem que desempatar. Era o Plínio. Nenhum dos dois. Não, o Nagli não era. O Nagli era secretário de Ciência e Tecnologia que saiu para entrar no lugar dele. O Nagli era o reitor. Era o reitor? Era o reitor. Depois é que ele foi secretário. Então, ele foi secretário, mas ele saiu e eu entrei. Eu substituí o Nagli. Certo. Pega o Google aí, gente, vamos lá. Era o Plínio. Bom, tá bom, não interessa. Mas o fato... Não interessa sim, porque eu acho que eu tenho razão. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Com fundamento, os reitores ficaram em dúvida a respeito da conveniência ou não. Estou mentindo, não? Não. Porque eu quero confirmação de quem estava lá. Da conveniência ou não de se encaminhar a autonomia. Era razoável, porque, na verdade, a autonomia foi deflagrada por uma greve, né, em torno de salários, etc., do fato da universidade estar o tempo inteiro mendigando dinheiro para o governo, e tinha uma discussão interminável, os secretários da Fazenda, aliás, aqui não gostavam de transferir recursos para a universidade, tinha um problema de escassez de recursos, sim, nesse momento. Bom, aí começa a discussão de quais eram os critérios que nós... Se eu te falar uma bobagem, você me corrige, tá? Eu falo, sim, como não? Mas começou uma discussão dos critérios que nós vamos usar para calcular o percentual, certo? Muito bem, então, com a ajuda aqui do nosso assessor financeiro da Unicamp, como é que é o nome dele? Era o... Como é que é o nome dele? É coisa de velho, eu estou esquecido. Mas nós fizemos um cálculo em cima dos 3 últimos anos da execução orçamentária, né? Então, por um acidente, eu quero dizer que foi um acidente, a Unicamp saiu em relativa vantagem, porque tinha acabado de construir o hospital universitário. Estava construindo o hospital universitário. Então saiu em relativa vantagem. A Unesp saiu prejudicada. Depois os percentuais foram reajustados seguidamente, né? O Vogt vai lembrar mais do que eu do reajuste dos percentuais, mas o fato concreto é que a autonomia foi consolidada. Nós criamos o Conselho de Reitores, não é? Onde nós discutimos todas as questões de implementação da autonomia universitária. Foi uma coisa progressiva, não foi tão fácil assim, foi um pouco conturbada, né? Porque o Goldenberg, sobretudo, né, tinha um medo terrível das consequências da autonomia, porque isso ia trazer o conflito salarial para dentro da universidade, né? Mas aí a gente não pode querer ter o bônus sem ficar com o ônus, né? Então, isso já faz parte da negociação, etc, etc. Bem, eu queria mencionar o fato que, infelizmente, a autonomia está fundada num decreto de fevereiro de 1989. E isso é um risco para a universidade. Por quê? Porque eu insisti com os reitores, ainda antes de sair da secretaria, depois eu fui secretário de Relações Internacionais do governo, eu insisti para que se introduzisse na Constituição, fizesse uma emenda constitucional, tal como foi feito com a FAPESP. Porque no mesmo período, com a ajuda aqui do meu amigo Fred, nós levamos o governador para a FAPESP, para que fosse aumentado o percentual da FAPESP de 0,5% para 1%. Era o Flávio Fava de Moraes, que era o diretor executivo da FAPESP, apresentou o que a FAPESP tinha feito, matéria de pesquisas de interesse público, né, entre os quais eu posso dizer o campo cítrico, etc., várias, né? E o governador se convenceu de que era conveniente
se introduzir na Constituição. E ele delegou essa responsabilidade, essa missão, ao deputado Aloysio Nunes Ferreira, pai da nossa querida professora Adriana. Foi introduzido na Constituição. Infelizmente, era o líder do PMDB, naquela época era MDB ainda, né? Eles mudaram, tiraram o P agora para ver se parecia com o antes, mas não é verdade. Não vai parecer nunca. Então, essas duas mudanças foram muito importantes para o sistema de ciência e tecnologia, o sistema universitário de São Paulo. Talvez, como disse, certamente, como disse aqui o nosso querido Fernando, nós tenhamos que introduzir modificações. O fato é que a permanência da autonomia num decreto é muito perigosa, é muito arriscado. Né? Você precisa botar num diploma legal que seja mais seguro. Né? E eu quero aqui fazer uma referência devida ao professor Carlos Vobit, que assumiu em 90. Assumiu em 90, né? Foi. Você se lembra o que aconteceu na sua eleição? Qual? A nominação? Lembra? Não vou, você conta. Não, aconteceu um incidente, mas que foi bem resolvido, né? Bom. Mas conta você. É dessas coisas, é que a lista dos reitoráveis foi alterada, né? Teve a consulta e o conselho fez uma pequena alteração. No terceiro nome. No terceiro nome. Era o terceiro nome, mas o problema é que isso ameaçou a sua escolha. Certo? Aí numa festa, era uma festa, eu disse ao governador, vai nomear o primeiro. Você estava lá, não estava? Não, eu não estava. Eu falei, vai nomear o primeiro. E aí passou a ser regra nomear o primeiro. Só que essa regra foi rompida em um caso, né? Vocês sabem qual foi? De modo que era esse respeito pela universidade que a gente queria introduzir, pela escolha da universidade, etc. Bom, segundo, o Vogт empenhou-se como reitor já, vivamente, para que a gente criasse um fundo de aposentadoria especial para a universidade. Não é isso? Os outros não fizeram nada, ficaram lá, na deles, a gente discutia frequentemente no Conselho de Reitores, e o Vogт se empenhou, mas não conseguiu, né, Vogt? Não. Infelizmente, porque hoje em dia você tem uma absorção grande de recursos por parte dos aposentados. Então, foi uma batalha inglória, e eu acho que nós teríamos que encaminhar essa questão, inclusive para abrir espaço para que a universidade tenha mais recursos para contratar professores, para acompanhar a expansão, que nós estamos com dificuldade de acompanhar a expansão. Nós temos que olhar pelo lado da receita e também pelo lado da despesa. É importante que isso ocorra, que a gente volte a discutir isso, porque isso pode, ao longo do tempo, travar a universidade. Né? Pode travar. Então, a batalha da autonomia não terminou. Ela está aí aberta. E nós temos que avançar nessa questão. Encontrar novas fontes de financiamento, e discutir, porque a universidade pública, não só no Brasil, a universidade pública é fundamental para que a gente possa enfrentar as questões que nos afligem, digamos, dessa sociedade
desigual, que está sofrendo um retrocesso incrível, né? Se eu comparar aquele momento que eu cheguei à Unicamp, 68, em plena ditadura militar, com o momento de hoje, eu fico muito preocupado, porque pelo menos naquele momento os militares não atentavam contra o processo de industrialização e de crescimento do país. Eu devo dizer isso com toda clareza. Eu não estou justificando de jeito nenhum, até porque eu não teria como, pessoalmente, aceitar o que aconteceu. Felizmente, nós tínhamos aqui um reitor, que é uma pessoa conservadora, porém que o tempo inteiro defendeu a universidade. Não deixou que tocassem. Eu trouxe aqui o Mandarim. Vocês já leram esse livro? Vocês têm que reler, viu? Porque isso aqui é muito importante, isso aqui é a batalha da constituição dessa universidade aqui. Né? Teve alguns momentos cruciais, que a Unicamp não tinha um tostão. O governador Abreu Sodré achava que o Zeferino era ademarista. Não dava um tostão para fazer o campus. Esse campus aí é obra do Dr. Dilson Funaro, que pegou $1,5 bilhão de dólares e deu para construir esse negócio aqui. Certo? E em segundo lugar, depois da intervenção, não sei quem estava aqui na intervenção, você estava? Não estava, né? Você estava. Só os velhos estavam, os moços. Na intervenção, ele suspendeu a intervenção, indo conversar com o Maluf para suspender a intervenção aqui, porque aquilo foi uma tragédia. Então eu quero dizer a vocês o seguinte, que esse momento me preocupa muito, porque, na verdade, nós podemos sofrer um retrocesso na autonomia. Como já houve um episódio, desculpe eu falar, de tentativa de desmontá-la. Eu não vou falar o que aconteceu, porque o sujeito que fez isso é meu amigo. Certo. Eu não quero falar mal dos meus amigos, certo? Acontece que deu na cabeça dele, nós estávamos num jantar, ele, o professor João Manuel, e ele disse assim que ele concordava em tudo comigo, que não é bem verdade, mas ele concordava em boa parte do negócio de economia, menos com a autonomia financeira da universidade. Aí o João Manuel disse para ele o seguinte, não mexa nisso. Né? Aí ele mexeu. Muito bem, foi castigado porque, não devo nem falar isso, porque caiu o buraco do metrô lá. Aí, a gente não deve rir porque morreu gente. Aí ele me chamou, lá no palácio ele estava condecorando os cachorros que farejaram. Aí eu fui lá e o Vogt foi fundamental para isso também, que nós reescrevemos, como é que chamava o decreto? Declaratório. Declaratório. Então voltou tudo atrás. Mas é assim. Então não pode ficar num decreto, vocês estão entendendo? De repente vai lá um sujeito, até com boas intenções, só vão terminar com isso. Isso seria fatal para a Universidade Paulista. Porque é o único caso de autonomia financeira no mundo, vocês sabem disso? Todo mundo fala mal da jabuticaba, mas essa é uma jabuticaba gostosa. Foi boa a jabuticaba. É o único caso de autonomia financeira no mundo. Bom, eu vou ter que... Infelizmente, vou ter que sair, que eu tenho um seminário sobre Keynes, certo? Antes da teoria geral, quando ele escrevia livros de política, moral, a favor do bom e do justo, que ele era assim, certo? Então, se vocês tiverem curiosidade, vocês leiam as obras não econômicas dele. São até mais interessantes que as econômicas. Então, eu quero dizer a vocês o seguinte, que eu agradeço essa oportunidade, falei aqui informalmente, não queria... Eu quero dizer o seguinte, para terminar, que eu vou repetir, se trata de um processo político-social em que emergiu, não se trata de protagonismo das pessoas, as pessoas não são mais importantes do que as consequências que elas produziram, certo? Então, quero dizer que eu não vou ao estádio do Palmeiras porque eu não gosto que as pessoas me beijem para agradecer o estádio, porque não fui eu que fiz, foi o espírito palestrino, certo? Muito obrigado.
Passo a palavra ao professor Frederico Mazzucchelli. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui discutindo esse tema que é tão importante. Foi importante, sobretudo para o Beluso, para mim, pela nossa passagem no governo. Nós vivemos esse assunto de modo intenso e só umas coisas que eu queria colocar assim, a partir do que o Beluso já colocou. Eu estava com o governador em Brasília, antes da ida a Brasília. Um dia o governador chega para mim e fala: Fred, eu estou querendo convidar o teu amigo para ser secretário de Ciência e Tecnologia. Eu falei: não faça isso, governador, não faça. Não, eu gosto dele, ele é uma pessoa muito boa, tem essa coisa das universidades. Eu falei: bom, aí está certo. Ou seja, ele já tinha isso, tinha em mente, o QERS. Aí fomos a Brasília um dia e convidou o Beluso e tal. Pois bem, formou um bloquinho mais à esquerda no governo, que era o Beluso, Fernando Moraes e eu. Aí formou aquele bloquinho, né, ligado digamos, a causas mais progressistas. Né? Voltando de Brasília, ele bate na minha perna assim: ô Fred, é o seguinte, esse pessoal da universidade não gosta de mim, né? Ele sabia que eu era professor. Ele falou: ó, governador, há um certo preconceito, de fato, o senhor vem de outro meio, vem do interior, né? Acham que o senhor é caipira, essa coisa toda, né? E não há muita empatia. Não, sabe o que é? Eles ficam me enchendo, eu não gosto deles, eles não gostam de mim. Essa que é a verdade. Eu falei: bom, são coisas da vida, né? Ele falou: não, mas eu queria dar o dinheiro para eles. Ah, acho ótimo. Eu captei a mensagem. Captei a mensagem. Eu cheguei em São Paulo, liguei para o Beluso. O Beluso, o homem, endoideceu. Ele quer dar a autonomia. Pois bem, a partir daí foi uma sucessão de reuniões. O Paulo Renato, que era o nosso reitor, nosso amigo, era contra. O Goldenberg era contra. O João Manuel pipocou na área, no começo, mas ele logo percebeu que a coisa era positiva e para valer. O Nagli foi favorável. Então, qual que era a discussão? É que esse sujeito, que é ardiloso, que ele está montando? Algo tem aí. Né? Aquela coisa da esmola é demais, o santo desconfia. Né? E dentro do governo, o Goldman era contra. E o Machado, que era o secretário da Fazenda, não gostava muito da ideia também. Não gostava muito da ideia. O fato é que foi uma luta, isso ninguém sabe, mas foi uma luta dentro do governo, Beluso e eu, brigando lá dentro, né, para que isso viesse a ser implementado. Foi importante a participação do Aloysio na Assembleia, porque viabilizou a aprovação do decreto. A FAPESP foi beneficiada, dobraram o percentual, e a Unicamp foi beneficiada, porque conscientemente a gente congelou pelo teto. Era para você fazer uma média dos últimos anos, só que como tinha um viés pela construção do hospital, a gente congelou pelo teto. Quer dizer, protegemos a nossa casa. Né? Agora, o que aconteceu? Depois, a política é cruel, né? A política é cruel. Nunca eu vi alguém fazer uma referência de que foi o Quercia que fez a autonomia das universidades. O Paulinho achava que era ele, né? O Paulinho Renato dizia: fui eu quem fez.
né? E por aí foi, passou a ter vários papes a autonomia. Né? No mais, o que eu poderia acrescentar? O Machado era osso duro de roer, o secretário da Fazenda. Então havia embates sérios lá dentro, sérios. Né? Mas no fim prevaleceu. Tudo bem, há problemas, ainda um decreto, o peso dos inativos é crescente. Mas são questões que têm que ser enfrentadas, não tem jeito. Teve um outro episódio, nada a ver com esse, mas também ligado à universidade, dessa troika, que foi a criação, eu também me orgulho muito de ter participado disso, da Universidade Livre de Música, Universidade Tom Jobim, que foi uma coisa maravilhosa que foi feita no governo. A inspiração foi do Fernando Moraes, e, salvo engano, de uma figuraça, que é o Pedro Paulo Sena Madureira, de gravata borboleta, e que foi uma experiência notável. Quer dizer, várias pessoas passaram por essa Universidade Livre de Música, que infelizmente feneceu, agora virou Centro Tom Jobim e foi para as freirinhas do Santa Marcelina. Eu até cheguei a substituir o Eduardo Godin como conselheiro, tal, porque o Eduardo dava aula lá, mas não podia, né, porque ele é músico. E, no fim, o Sayad, que é uma boa pessoa, no fim encaminhou, que lá foi para o vinagre. Entendeu? Então, o que eu tenho a dizer são, quando a gente trabalha em governo, eu acho que é 90% de aborrecimento e 10% de alegria. Certamente, ter participado desse processo de autonomia financeira das universidades foi um momento de enorme alegria que eu vivi, sobretudo por estar junto com o Beluso nisso. É isso aí. Obrigado, Mazzucchelli. Professor Carlos Vogt, que também tem dado sua contribuição como homem público nas esferas de governo, mas que vivenciou isso mais fortemente aqui na nossa dimensão acadêmica. Por favor, Carlos Vogt. Bem, acho que o contexto geral e os apontamentos fundamentais já o Luiz Gonzaga e o Fred passaram. De qualquer modo, queria com vocês talvez registrar aí e repetir alguns dos episódios e enfatizar a importância dessa situação jurídico-institucional que deu às universidades estaduais, as universidades públicas do Estado de São Paulo, as 3 universidades, uma situação de singularidade, como destacou o Luiz Gonzaga, de fato única em todo o mundo. A situação era, antes de 89, portanto, nas administrações anteriores, uma situação de gestão praticamente de órgão da administração direta. Para cada questão que não fosse aquilo que estivesse já consignado como absolutamente necessário, folha de pagamento e essas coisas, você tinha uma situação em que era preciso ficar o tempo inteiro de pires na mão, conversando com os órgãos técnicos. O Fred mencionou algumas figuras importantes nesse jogo, e tentando conseguir recurso para investimento, para custeio, e isso era realmente algo que, sobretudo, além da questão financeira, criava uma falta total de condições de planejamento mínimo das atividades acadêmicas,
e das atividades de base, de sustentação dentro da universidade. Quando o movimento, essa greve grande de 81, que decorreu de vários fatores, que a gente pode eventualmente tratar disso também, e ao longo desse movimento e do interior desse movimento, a ideia da autonomia, que, diferentemente de muitos colegas, eu particularmente, cada vez que falo da autonomia, digo que a autonomia foi, de fato, um ato de discernimento do governador Quércia. É algo inusitado. Inusitado porque pude conviver com outros governadores, não é? E, de fato, isto tenha tido ele motivações menos nobres também, não é? Do tipo, vamos deixar esse pessoal para lá, empurra esse negócio para lá, estou cheio de conversa e tal. Mas o fato é que, mesmo com forte oposição dentro do governo, da sua secretaria de administração, o Goldman, ele manteve, e depois a discussão evoluiu, não é, no trato com as 3 universidades. O reitor a que você estava se referindo é o Landim. O Landim, que sucedeu o Nagli. Isso, que sucedeu o Nagli. Mas, mas enfim, os reitores trabalharam, eram muitas reuniões, a gente se encontrava, eu como coordenador geral, vice-reitor, participava disso tudo, e se chegou então a essa fórmula que o Fred referiu, de fazer um cálculo da média, não é, do orçamento dos últimos 3 anos. Não é? Quer dizer, 86, 87 e 88. E aí, com a boa vontade dos nossos professores, houve uma puxadinha para a Unicamp por causa da construção do hospital, né, que estava, de fato, aí em desenvolvimento. Com isso, o decreto saiu em 2 de fevereiro de 1989, e nesse decreto se consagrava, então, um percentual de 8,74% do ICMS para as 3 universidades, com uma divisão já, não é, uma distribuição desse percentual entre elas, de acordo com os comprometimentos históricos dos 3 últimos anos referidos. Desse modo, a USP, claro, ficou com uma fatia maior, depois a Unicamp e depois a Unesp. Além do fato em si, que gerou uma situação inusitada, porque passamos a receber um dinheiro sem cor, orçamentado pela universidade, pelo Conselho Universitário. Isso era completamente novo. E novo, tão novo, que permitiu não só o planejamento das atividades, mas uma revisão de todas as condições de funcionamento das atividades de apoio dentro da universidade. Nós recriamos, e começamos isso já na administração do Paulo, todas as carreiras de funcionários, de administrativos, as carreiras técnicas, distinguimos uma série de atividades e funções dentro da universidade. Isso permitiu estabelecer uma dinâmica, não é, de reconhecimento, de incentivo, baseada totalmente no mérito e no desempenho dos servidores dentro da universidade. Nada disso, mas nada disso teria sido possível se não tivéssemos, não é, a autonomia.
O decreto da autonomia, que é um decreto curtinho de três parágrafos, também trazia uma outra coisa importante, que era não só a constituição do Conselho de Reitores, tal como nós depois o conhecemos, mas a atribuição a esse Conselho de Reitores da gestão da autonomia, que era uma coisa fundamental. E esse Conselho de Reitores era formado, então, pelos 3 reitores, e o seu presidente era o presidente eleito pelo colégio, entre os 3 reitores, com um mandato de 1 ano, de forma que houvesse aí uma rotatividade. Isso também gerou um compromisso entre as universidades. Um compromisso que, ao longo do tempo, foi sendo quebrado. Qual era o compromisso? O compromisso de que as políticas de recursos humanos, quer dizer, as políticas voltadas para as carreiras de docência e para as carreiras técnico-administrativas, seriam políticas discutidas em comum, para que não houvesse desvios do ponto de vista dos resultados e, obviamente, embates que poderiam prejudicar o próprio desempenho das universidades dentro da autonomia. Com os anos, isso foi se deteriorando e as universidades acabaram entrando num parafuso de uma querer dar gratificação de sei lá quantos R$1.000 para os funcionários indistintamente, criando uma situação de competitividade que, de certa forma, contribuiu também para um desgaste muito grande da autonomia. Eu disse a vocês, e vou repetir, eu passei por vários governos, sendo reitor e vice-reitor, pelo menos por 2. O governo do Quercia, o governo do Fleury. E convivi bastante com o Fred e com o Luiz Gonzaga, primeiro como secretário de Ciência e Tecnologia e depois como assessor especial do governador no governo do Fleury. O fato é que o processo da autonomia, ele foi, de alguma maneira, sendo tratado como se a autonomia fosse uma dádiva que nós pudéssemos refazer ano a ano, bastando para isso levantar o dedo e fazer uma reclamação e dizer, olha, o dinheiro é insuficiente, então aumente o dinheiro. Eu digo isso porque, desde o começo, no Conselho de Reitores, a minha posição sempre foi a de que nós tínhamos obrigação de mostrar ao governo e à sociedade que éramos capazes de gerir a universidade com os recursos de 8,4%, para que nós, através do bom desempenho, fôssemos capazes, então, de fazer reivindicações qualificadas, que não fosse simplesmente as reivindicações baseadas nas demandas corporativas e assim por diante. Isso tudo tinha como cenário o fato de que nós estávamos vivendo uma situação sui generis nas universidades, mas sobretudo no estado de São Paulo. O que distinguiu, se há uma coisa que distingue, entre outras, é claro, o estado de São Paulo no cenário do país, é o fato de que ele tem um sistema de ensino e pesquisa em nível superior que tem essa singularidade, tem essa capacidade de produção, de geração de conhecimento, de formação de competências, e que, juntando a FAPESP e as universidades, e, é claro, o conjunto de institutos de pesquisa que tem no Estado, tornam o Estado dão ao Estado uma situação de distinção muito grande.
A autonomia, obviamente, caminhou. Nos anos seguintes, houve uma reivindicação constante da Unesp para que fosse aumentado o percentual da Unesp, não é? Com a alegação de que na origem tinha essa diferença que havia favorecido a Unicamp. No governo do Fleury, então, e com o Luiz Gonzaga lá, houve todo um trabalho e foi aumentado o percentual de 8,74% para 9%. Ó. E depois do governo do Mário Covas, governo seguinte, houve então a passagem dos 9% para os 9,57%, que é o percentual vigente até hoje. O fato é que nós temos não só de cuidar da autonomia pela singularidade, não é, que ela representa no cenário da administração pública em geral no país e da administração das universidades no mundo todo. O governo federal tentou algumas vezes implantar autonomia. Paulo Renato, depois que saiu da universidade e de outras funções, no governo Fernando Henrique, nos dois governos Fernando Henrique, foi o ministro da Educação. E mais de uma vez tentou levar para o sistema das universidades federais o regime da autonomia. E não conseguiu. E não conseguiu por resistências que não eram das universidades, eram resistências dentro do próprio governo. Não é? E isto nos permite fazer também uma observação importante. Eu desconheço o governo, é um exagero, mas que eu posso corrigir em seguida, que não fique, digamos, motivado e assanhado pelo volume de recursos que são destinados às 3 universidades e à FAPESP, e que imaginam, e que não imaginem desde o início formas para botar a mão nesses recursos, para, enfim, acabar com a autonomia. O Luiz Gonzaga, o Fred referiram a situação que ocorreu no começo do governo do Serra, de quem eu fui secretário também, e que é uma situação que aconteceu com o Serra, talvez porque ele é mais atrevido, mas permanece o tempo inteiro em todos os governos. A primeira coisa que penso é o seguinte: e aquele dinheiro? Né? Quer dizer, como é que nós conseguimos pôr a mão nesse dinheiro? Fazer gerir, isto é, voltar à situação anterior. O Serra tentou fazer uma coisa organizada, não é? Uma coisa organizada, e tinha o professor Pinotti na Secretaria de Ensino Superior, que tinha sido recém-criada, e baixou lá uma série de decretos, e entre eles um decreto que o Luiz Gonzaga foi o responsável para que ele voltasse imediatamente atrás, que nomeava presidente do CRUESP o secretário de Ensino Superior, que era o Pinotti, na época. Não é? E o Luiz Gonzaga disse, bom, isso vai ser uma catástrofe, você... Bom, isso ele rapidamente voltou atrás, mas a coisa persistia. Foi uma greve tão longa, não é? Foi uma greve de uns 2 meses, quase 60 dias, com um movimento nas universidades, ocupação das universidades, da USP, não é? Que é sempre mais palco que as outras, né? Do ponto de vista desses acontecimentos. E o governador dizia, bom, isso é coisa dos radicais, é coisa de não sei o quê, tá? Eu ainda era presidente da FAPESP, e eu dizia, governador, não é. É também, mas não é só isso.
O importante é que são os seus eleitores que estão aí nesse movimento. É o pessoal que te apoia. Não é? São os professores que são seus apoiadores, são seus eleitores. É isso que é grave e que torna a coisa complicada. Não é? Aí a coisa foi evoluindo, fazíamos reuniões e íamos de noite lá, e saímos daqui de Campinas, inclusive, não é? Encontrava com o Luiz Gonzaga em São Paulo para a noite falar com o Serra e o João Manuel, a Liana, e, bom, e conversando isso no sentido de dizer a ele, olha, tem que dar um jeito de voltar atrás disso, porque só voltando atrás é que vai resolver. Mas não adianta querer voltar atrás por recado, é preciso fazer um gesto público, um gesto formal. E o gesto formal foi a história do decreto declaratório, que eles queriam chamar de decreto explanatório, e eu disse, explanatório é espanholismo, isso aí não vai dar certo. Então vamos... e aí publicou-se um decreto declaratório, que é o primeiro e o único, não é? Que é o decreto que, na verdade, faz a declaração que corrige todas as coisas. Mantém os decretos anteriores e exclui a universidade ponto a ponto de cada uma daquelas decisões que tinham sido objeto dos decretos anteriores. Bom, e com isso, aí as coisas foram. Mas isso não significa que os governos, tenha sido os governos posteriores, né, não tenham essa vertigem para tentar botar a mão na autonomia. Isso continua. O fato é que no governo do Quércia, no governo do Fleury e no governo do Serra, nós, e eu digo nós impessoalmente, nós, instituição, a universidade estava muito presente. E o fato de estarmos muito presentes, isto, de certa forma, contrapunha e contrapõe o peso dessa vertigem que tem os governos para meter a mão nos recursos das universidades. De modo que eu falo um pouco isso tudo para dizer a vocês que a questão da autonomia é, até pelo que mencionou o Fernando aqui, na sua introdução, o Paulo também, a questão de que, mudando o sistema tributário fiscal no país, como é que fica isso? Não é? Vamos supor que, de fato, se deixe de ter essa distribuição de ICMS e se crie um imposto único, IVA, qualquer coisa desse tipo. Bom, tudo isso teria que ser rediscutido e repensado. Às vezes que nós tentamos, e o Luiz Gonzaga foi aí, acompanhou e esteve junto com isso o tempo inteiro, tomar as medidas que pudessem preservar a instituição do ponto de vista econômico, financeiro, o negócio do fundo de aposentadoria, a questão da transformação dos decretos em lei, não é? Tudo isso sempre esbarrou, de um modo ou de outro, não é, numa certa resistência diluída ou, digamos assim, difusa, mas que é muito real e muito concreta dentro do governo. Eu penso que a questão da autonomia é algo que chegou a um ponto de concretude e de realidade institucional que, mesmo com a vontade enorme que os governos têm de botar a mão na coisa, eles se veem impedidos por uma prática que hoje é resistente a esse tipo de gesto. Não é? E eu acho que nós, e uma forma de defesa e de resistência, de sustentação
dessa questão da autonomia, além dos projetos e das propostas, para dar mais firmeza institucional a isso tudo, é nós conseguirmos efetivamente atuarmos na gestão das universidades com a responsabilidade ética e social que é esperada destes agentes que somos nós. Nós temos obrigação de mostrar que vivemos uma situação singular, mas que somos capazes de fazer essa situação singular responder, não é, na norma, responder regularmente, não é, pelo papel que as universidades têm que ter socialmente e gerir essas universidades com competência, com parcimônia e com capacidade exatamente de produção acadêmica e intelectual. É isso. Antes de passar ao reitor, o professor Beluso quer fazer mais um comentário. Acho que a gente vai dirimir aqui a dúvida, é isso? Não é outra coisa. Eu só queria, meu caro reitor, você que está empenhado em administrar, que eu sei, com grande proficiência essa universidade, e lhe presto uma homenagem por isso. Eu queria lembrar uma coisa que meu amigo, irmão, né, cofundador dessa universidade, o professor João Manuel, me diz sempre: vamos nos lembrar que quem financia a universidade é a lavadeira, com os impostos que ela paga. Eu estou lembrando isso, não é demagogia, não. É porque realmente no Brasil são os pobres que pagam imposto, os pobres e os remediados, né? A tigrada de cima quer privatizar a universidade, isso que eles querem. Nós queremos manter a sua natureza pública. Mas a gente precisa lembrar todo dia, quem é que, na verdade, nos fornece os recursos com os quais isso aqui sobrevive com dignidade, fazendo o seu trabalho, na verdade, não se conformando, contestando as estruturas existentes, que é o que nós temos que fazer, né? Não é isso, Adriana? E lutando pela liberdade de pensamento, etc., de capacidade de formulação de coisas novas, lutando, portanto, pela curiosidade que moveu Galileu Galilei, Newton e outros, certo? Então eu agradeço vocês terem aguentado as minhas bobagens. Eu vou ter que me retirar para falar do Keynes, tá bom? Bom, eu vou passar a palavra ao professor Marcelo, reitor da Unicamp. Antes, apenas 2 comentários, inclusive lá em cima da fala do professor Hobbit. Há uma certa confusão, muitas vezes, na imprensa ou na comunidade como um todo, de confundir autonomia com soberania, né? Na verdade, o fato de nós termos autonomia, né, nos impõe muito mais responsabilidades do que não ter autonomia. A autonomia, se de um lado, sem dúvida nenhuma, permitiu a esse complexo de universidades paulistas terem a qualidade e a excelência que tem, qualquer ranking que se faça, essas universidades aparecem, né, de forma destacada. Por outro lado, isso, sem dúvida nenhuma, nos trouxe, né, muita responsabilidade e um órgão, né, submetido o tempo inteiro a órgãos de controle, sejam nossos órgãos internos, mas também sejam os órgãos externos, né? O tempo inteiro submetido a um tribunal de contas, submetido a um tribunal de contas também da União, não apenas estadual, né, professor Marcelo? Ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Paulista e a própria CGU. Ou seja, a universidade não faz o que
bem entende. Nós temos autonomia de uma gestão financeira e uma autonomia de gestão didática acadêmica, né? Mas estamos, sim, o tempo inteiro preocupados em prestar conta a essa sociedade que nos financia. E só uma última provocação de economista, quer dizer, o professor Marcelo esteve recentemente também na Andifes fazendo uma palestra. Eu estive lá 6 meses antes e levei um número aos reitores das federais, que no caso deles, eles até invejam a autonomia das paulistas, das universidades paulistas, e estão sob uma pressão muito maior provocada pela PEC 55, né, que tem restringido seus orçamentos. É verdade que o volume de recursos que operam nas universidades paulistas é muito alto. Nós estamos falando de aproximadamente 10 bilhões anuais. É 10% do ICMS paulista, né? 9,57 para ser exato, né? É verdade que as 63 universidades federais públicas, né, demandam alguma coisa em torno de 1,2% a 1,5% do orçamento, né, o que também é significativo, alguma coisa em torno de 60 bilhões anuais, né? Mas só para lembrar que 60 bilhões mais 10 bilhões não chega a 1/4 do que esse país gastou em 2016 no pagamento de juros. 1/4. Isso significa que nós poderíamos reproduzir o sistema USP, Unesp, Unicamp nas 23 federações do país. Imaginem o que representaria para esse país nós temos uma Unesp, uma USP, uma Unicamp nos 23 estados desse país. O Brasil certamente em 10 anos ocuparia um outro patamar, né? Eu acho que essa é uma questão importante. Eu não vou entrar na discussão dos royalties do petróleo, que estavam previstos inicialmente para ciência e tecnologia e para a própria educação, como uma forma de ajudar nesse financiamento. Mas, feitas essas provocações e comentários, professor Marcelo, por favor, as suas palavras. Bom, obrigado. Boa tarde. Eu queria agradecer inicialmente o convite por estar aqui, principalmente aqui ao Paulo, diretor do Instituto de Economia. E, bom, é extremamente difícil, né, falar depois dos mestres, de tanta história, o pessoal que passou por aqui, mas já que o professor Beluso já saiu, eu estou em outra geração, né? Eu nasci no ano que ele entrou aqui na Unicamp, então só para mostrar um pouco aqui a diferença de geração. Então hoje a gente aqui está lidando com realmente o resultado desse processo de autonomia financeira, que é realmente algo relativamente novo, inédito, diferente e novo. E por ser novo e ser diferente, também sujeito a diferentes forças e pressões e variáveis que eventualmente não foram pensadas no início, ou se foram pensadas, não completamente imaginadas. Algumas que já foram mencionadas pelo próprio Fernando foram, por exemplo, a questão do IVA, né? Ou se for transformar esse ICMS, o que vai acontecer? O professor Beluso já também comentou que o ICMS é um imposto extremamente complicado, né, do ponto de vista de justiça social, porque realmente quem acaba pagando mais são os mais pobres. Nós temos ainda um fator que não foi mencionado aqui, que é a famigerada guerra fiscal, que está acontecendo e acontece entre os estados, e há diversas isenções de ICMS que acabam diretamente nos afetando. E tantas outras questões que não foram pensadas, por exemplo, o fato de que temos uma tabela do SUS congelada há pelo menos 9 anos, não é isso? Algo completamente inusitado, o que naturalmente nos provoca um peso, uma carga muito maior, porque acaba sendo um recurso fundamental para toda a nossa área de saúde, que tem que ser coberto pelo orçamento da universidade, que na realidade deveria ser coberto pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, o que não acontece, em particular aqui no caso da Unicamp, o que acaba acontecendo em outras universidades que acabaram conseguindo negociar essa questão em algum outro momento histórico.
Temos a outra questão que já foi levemente mencionada, que é importante, apesar da Unicamp ter tido essa pequena vantagem por causa da construção do hospital logo no início, depois isso foi rapidamente consertado, mas tanto a Unesp quanto a Unicamp tiveram uma enorme desvantagem, porque elas são muito mais jovens que a USP, e onde a USP, sendo de 1934, já tinha uma estabilidade, digamos assim, de aposentados, já tinha um número de aposentados muito grande e uma idade maior. Nós começamos com aproximadamente 2% da nossa folha na época da autonomia, que era com aposentados, e hoje está girando já na casa dos 35%. Então 35% do recurso que vem do Estado, através aqui desse mecanismo da autonomia financeira, hoje está no que é chamado aí insuficiência financeira, e que de fato hoje é até um ponto de pauta de discussão, né, com diversos setores. De que maneira? Porque no momento em que foi criada a SPPrev, prevê-se ali que o Estado arcará com a insuficiência financeira, mas nós temos uma questão, e é importante deixar isso claro e aberto, né, que no momento da construção da autonomia financeira, houve um pacto, digamos assim, que também não foi mencionado aqui, mas estamos aqui os personagens que participaram do processo, de que os aposentados por estas universidades seriam mantidos na folha de pagamento das próprias universidades para garantir que a gente tivesse a equivalência, né? Não deixasse os aposentados ter um salário menor que aqueles que estão na ativa, ou seja, sempre que a gente aumentasse o salário das pessoas na ativa, a gente também, por justiça, aumentaria o salário daqueles que estão já aposentados. E é claro que, apesar de ser algo que liberaria uma boa quantidade de recursos para as universidades, há um risco inerente nessa possibilidade de negociação, porque a gente absolutamente perde o controle da nossa folha de aposentados, e é algo que tem que ser discutido abertamente, tem que ser colocado nessa discussão. É importante também lembrar algumas coisas que também não apareceram aqui nessa discussão, que eu acho que são importantes, que as universidades, ao longo desses anos, também sofreram pressão para ampliação, para aumentar os seus campi, para aumentar o número de estudantes que ingressaram, para aumentar os cursos noturnos. E nesse processo houve diversas promessas que não foram cumpridas por parte dos governadores. Não foram cumpridas. Como, por exemplo, aqui no nosso caso da Unicamp, todos sabem, no momento da ampliação aí do campus de Limeira, da FCA, do campus 2, houve uma promessa de um aumento que parece, né, bastante irrisório, né, de 0,05% no percentual do ICMS, mas que já seria um valor que realmente seria bem importante para a nossa universidade no dia a dia. A cobrança é feita, no nosso caso, no caso da Unesp, que criou diversos campi, no caso da USP, que criou a USP Leste, e lá o campus em Santos, Baixada Santista e tudo mais, e isso não ocorreu, e continuamente, toda oportunidade que temos aqui como de encontro com o governador, ou futuro governador, ou qualquer político de plantão que encontramos pelo caminho, a gente faz essa cobrança de uma maneira muito enfática. É importante também lembrar, e que eu acho que foi aí o caso fundamental, que a gente tem essa capacidade, essa característica de ter aqui esses recursos assegurados. É uma luta que a gente deve fazer para colocar essa autonomia financeira na nossa Constituição do Estado. Eu tenho ido
por sorte, muito pouco para Brasília, muito pouco. Mas toda vez que eu fui no Ministério da Educação, eu garanto para vocês, tem fila de reitor de universidade federal lá. Fila. Para pedir um dinheirinho para isso, dinheirinho para aquilo. Converso com o pessoal lá da Andifes, né, que o Fernando mencionou. Todas as semanas os reitores das federais têm que ir para Brasília chorar, mendigar, né, como foi dito aí, mendigar alguma coisa para suas universidades. É algo que realmente nós não precisamos fazer e é um benefício imenso. Só esse fato de não ter que, digamos assim, perder, né, um tempo considerável nesse processo, que nunca é fácil. Eu queria também destacar alguns detalhes que são importantes. A gente aqui tem falado, aqui a gente pode diferenciar a autonomia que a gente se refere, esse decreto da autonomia que a gente incorporou como sinônimo a autonomia financeira com este decreto de 1989, que foi fundamental. Mas é também importante destacar que a gente deve sempre batalhar e lutar pela autonomia de gestão e pela autonomia. Não adianta só ter a financeira, se depois você não vai ter autonomia para gerir esses recursos. E depois, uma que é fundamental, que é a autonomia acadêmica, ou a liberdade acadêmica de uma maneira geral, que é também importantíssima. Aliás, eu queria aproveitar a oportunidade, contar para todos vocês, estive há 2 ou 3 semanas em Bolonha, na Universidade de Bolonha, que é uma universidade relativamente antiga, de 1078, né, a mais antiga do mundo. E lá a gente é signatário de um processo ali, de um projeto interessante que foi criado em 1988, que é chamada Magna Carta Universitatum, que é a reafirmação dos valores das universidades. E a gente, como Unicamp, entrou num projeto novo que chama Living Values, valores viventes. É a única universidade da América Latina onde a gente vai fazer esse projeto agora de recuperar os verdadeiros valores da universidade. Nós vamos fazer uma pesquisa na universidade como um todo, que esses valores incluem a liberdade acadêmica, a autonomia universitária como princípios fundamentais. Mas hoje tem outros, que em outros momentos não apareciam. Entre eles, a diversidade, por exemplo, a equidade e tantos outros princípios e valores da universidade que a gente precisa atualizar, digamos assim, essa Magna Carta, e estamos trabalhando e participando desse projeto piloto. Desde já convido a todos a participarem. Finalmente, comentar um pouquinho sobre o que foi mencionado aí. O professor Beluso também mencionou antes de sair agora sobre a questão de quem paga e quem financia as universidades. Eu tenho participado, já fui para o reitor de graduação, agora como reitor, de centenas de formaturas aqui dos nossos alunos. E vocês provavelmente participaram de diversas também. É inacreditável que nas formaturas a gente tem o discurso para o amigo, discurso para a família, discurso para o tio, discurso para tudo. Em todas até hoje que eu participei, nunca foi mencionado um agradecimento a quem realmente é o responsável por aquelas pessoas estarem se formando, que é a população, a sociedade de uma maneira geral, que pagou os impostos que, afinal de contas, são os que financiam essa universidade e a quem a gente realmente deve agradecer mais do que todos. E eu faço questão de sempre que eu estou presente de citar isso. O outro detalhe que o Fernando mencionou aqui, que eu acho que é importante, há várias discussões, né, que ocorrem em torno hoje de muita gente que é favorável à privatização, ao pagamento de universidades e tudo mais. E é uma luta que a gente tem que fazer, uma luta de comunicação de fato, né? Eu sou, como vocês sabem, da física. E
tenho uma produção razoável, porém meu artigo mais citado é recente, foi o artigo que eu escrevi recentemente na Folha, comentando ali a questão de que não adianta nada pagar pela universidade, ou seja, há uma falsa ideia de que o pagamento da universidade iria resolver qualquer coisa. Só nesse artigo que a gente escreveu, junto com a Fernanda Denegre e o Brito, foi compartilhado no Facebook mais de 10 mil vezes, para vocês terem uma ideia. Então, realmente aí mostra o impacto. O MIT, né, que é considerado aí uma das maiores universidades do mundo, melhores universidades do mundo, 10% apenas do seu orçamento vem de pagamento de taxas ou de anuidades, ou seja o que for. Então a gente tem que realmente manter o tempo todo o alerta, lutar pela universidade pública, de qualidade, gratuita, e certamente pela autonomia financeira, de gestão, a liberdade acadêmica. Isso é algo que a gente não pode baixar a guarda em nenhum momento. Finalmente, quais são as perspectivas? O que a gente tem pela frente? Naturalmente, vivemos num mundo onde os órgãos de gestão, como foi mencionado, os órgãos de controle estão muito fortes, muito atuantes. Devemos seguir aí as regras modernas que são chamadas de compliance, né? de demonstrar transparência para a sociedade, aquilo que a gente tem, aquilo que a gente faz. Devemos certamente buscar melhorar, aprimorar a gestão em todos os seus aspectos. Temos muito para melhorar, principalmente, naturalmente, no que se refere aos nossos processos, que muitas vezes demandam situações que poderiam ser otimizadas e melhoradas, e também pensar em outras ideias e outras alternativas. Vocês vejam o caso aqui da Unicamp que aconteceu recentemente. Como o próprio Vogt falou, todo mundo de olho nos nossos recursos. É evidente que um governador que vai estar ali, o governador que seja de plantão, a Unicamp chegou a ter 1 bilhão e 400 milhões de reais na conta. A USP chegou a ter 4 ou 5 bilhões. Qualquer coisa que a gente fosse pedir para o governador, ou a gente como universidade, quero dizer, porque na época não estava aqui, mas qualquer coisa o governador falou, mas por que eu vou dar? Vocês têm aí 5 bilhões em caixa? Né? Então, de que maneira... Mas vejam bem, esses fundos ou essas reservas foram fundamentais para sobreviver a esses tempos em que a gente teve uma crise econômica violenta e esse saldo da universidade foi caindo significativamente até chegarmos num ponto que hoje está absolutamente crítico. Então nós temos que discutir sim agora a ideia de fundos patrimoniais, os chamados endowments, né? Como que a gente vai constituir, de que maneira a gente vai assegurar para que eles não sejam mexidos, né? Para que eles sejam realmente uma âncora, né? Para as universidades poderem crescer de uma maneira sustentável. Por exemplo, de que maneira a gente pode envolver mais as empresas, as grandes corporações para que apoiem, deem recursos. De que maneira a gente pode buscar fundos, né, que venham de outras fontes para que a gente possa realmente diversificar as fontes de recurso e nunca mais viver momentos de turbulência e que a gente possa realmente continuar crescendo, continuar ativos e fortalecer a universidade pública, que é fundamental para o futuro do país. Obrigado.